Oi pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui mais uma vez e nós vamos refletir mais uma vez na palavra de Deus. Antes, aqueles recadinhos de sempre, nós temos aqui no link abaixo do vídeo 3 links do YouTube também, retirados do YouTube, com canções para você poder louvar o Senhor, além de ter uma reflexão bíblica, e ficam esses links como uma proposta de um tempo de louvar ao Senhor e de bendizer o nome dele com música, ok? Fica aqui embaixo, nós estaremos separando esses links para você. Normalmente esses links têm a ver com aquilo que nós cantamos na semana anterior, quando também eu preguei essa mesma mensagem. Mas tudo isso é para que você possa desfrutar de um momento de reflexão da palavra, e não só isso, mas também você possa ter um tempo de louvor e de adoração ao nosso Deus com música. Amém? Eu convido você a ter esse tempo de reflexão agora na palavra de Deus. É um tempo, hoje nós vamos refletir de um jeito mais diferente, não vamos ter o mesmo ritmo que a gente costuma ter, mas vamos continuar refletindo na nossa série Autoridade e Poder. Antes disso, vamos fazer oração? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando da Tua Palavra, refletindo da Tua Palavra, Senhor Deus, e tudo que eu quero te pedir, Senhor, é que o Senhor nos fale poderosamente, que o Senhor nos abençoe com a Tua Palavra, com as Tuas Escrituras Sagradas, que o Senhor ilumine os nossos olhos e o nosso coração para nós recebermos aquilo que Tu tens para nos falar hoje, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, hoje nós vamos continuar, como eu disse, a série Autoridade e Poder e, estou meio apressadinho, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. E hoje, como eu falei, o ritmo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ler esses 3 textos, né? Marcos 5, 27, 29, 41, 42, mas também vamos ler Levítico 15, 25 a 27 e Números 19, 11. Vamos falar com isso de Jesus, que tem autoridade sobre o pecado. Vamos começar com Levítico 15, 25 a 27, que diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que se deita na sua menstruação. E toda coisa que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar estas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Vamos falar um pouquinho sobre impureza e adoração. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai aos poucos, lendo o texto e refletindo um pouquinho sobre o que ele tem a dizer. São 3 textos, né? Até nós chegarmos àquilo que nós nos propomos lá no finalzinho a fazer a ligação, tá bom? Impureza e adoração. Você pode se perguntar, por que é que o texto está falando de menstruação? O que menstruação tem a ver? Menstruar é pecado? Vocês mulheres podem se perguntar, menstruar é pecado? E eu te digo, não, menstruar não é pecado. Mas por que é que esse texto está dizendo isso? A gente precisa entender algumas coisas. Eu vou usar de algumas
alguns conceitos da Bíblia que são um pouquinho difíceis, não são tão elementares assim. Ela está ligada com a lei de Moisés, e a lei de Moisés, ela nem sempre faz parte da nossa realidade como discípulos de Jesus que vivem na nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então eu espero, e a minha oração é que os conceitos fiquem claros na mente de vocês que estão me assistindo, ok? O que é que Deus quer dizer quando Ele fala que uma mulher menstruada, ela fica impura, a cama onde ela dorme é impura, onde ela se assenta é um lugar que fica impuro, quem toca nela fica impuro. O que isso quer dizer? Vamos começar falando ou refletindo, né? Relembrando algumas coisas sobre a lei de Moisés. Eu já falei isso algumas semanas atrás, inclusive num sermão que só esteve aqui, só foi veiculado aqui no YouTube. Eu não preguei ele nem na sede presencialmente, tá? Eu falei que a lei de Moisés é dividida em 3 áreas. A área moral, a área cerimonial e a área civil. Na área moral, a lei fala sobre aquilo que o israelita deveria, como o israelita deveria se comportar como uma pessoa que faz parte do povo de Deus. A lei cerimonial diz como o israelita deveria adorar, como seria a vida do israelita como uma pessoa que adora a Deus. Quais são as normas, quais são os mandamentos de Deus para que a adoração desse israelita seja aceita. E a última área é a área que diz que fala a lei civil, né? A área civil, que diz como o israelita deveria se comportar na sociedade de Israel. Esse texto que nós lemos, ele faz parte da área cerimonial. Ou seja, como o israelita deveria adorar a Deus. E vocês podem se perguntar, mas como essa questão de menstruação está ligada com adoração? Nota, eu falei para vocês que menstruar ou estar menstruado não é pecado, até porque não está na área moral da lei. Mas muita coisa que está na área cerimonial, ela é simbólica e ela aponta para questões espirituais, para realidades espirituais. E essa é a questão aqui quando Deus fala a respeito da menstruação. Se você, mulher, está se sentindo injustiçada, falando assim, mas por que nós? No começo do capítulo 15, ele fala também de fluidos dos homens, tá bom? Então, Deus fala de homens e aqui nesse trecho ele vai falar da parte das mulheres. E nesse intento, né, com esse jeito, com esses mandamentos, o que é que Deus está propondo para Israel? Ensinar Israel a ser um povo que se atenta, que se apega à pureza. Nota, o sangue da menstruação é um fluido sujo. Ninguém guarda o sangue da menstruação. Uma mulher, quando está menstruada, ela, ao trocar o seu absorvente, ela joga o absorvente fora. Ninguém guarda o absorvente, ninguém. Por quê? Porque é sujo, porque é uma questão de higiene. Você jogar fora o absorvente já usado. Eu lembro que eu estava conversando com a minha esposa a respeito de um caso que aconteceu quando eu era adolescente, assim, bem adolescentinho, em que a coordenadora
da minha escola foi lá chamar na chincha as meninas da quinta série onde eu estudava, porque elas não jogavam o absorvente usado no lixo direito, ficava meio que jogado lá. E quando eu falei isso, minha esposa falou assim: nossa, que nojo! Porque é isso, porque é sujo, porque aquele sangue, aquele fluido, a gente, na nossa sociedade hoje, a gente lida com isso como uma impureza, como algo que vai ser retido por um absorvente e vai ser jogado fora. Na sociedade de Israel, não era diferente. Aquele sangue, aquele fluido era tido como algo impuro, sujo e que seria limpo depois, os lugares, os panos usados e que seriam jogados fora. Não ia ficar, não é algo que era tido como puro, em termos sanitários e de higiene. Agora, o que Deus faz? Ele trabalha de maneira didática com o povo de Israel para que ele entenda de maneira simbólica que uma impureza na área da higiene, na área do asseio, na área do sanitarismo até, né, daquilo que é sanitário, tudo isso passa a ser uma simbologia para uma pureza ou uma impureza que é espiritual. E impureza espiritual simboliza pecado. Nota, mais uma vez, eu preciso deixar isso claro. Menstruar não é pecado. Mas a representação na lei cerimonial era de impureza para impureza espiritual, ou seja, pecado. Por isso, algumas coisas nesse texto que nós lemos está muito ligado com um comportamento do qual a gente deve se prevenir para o pecado. Por exemplo, pecado contamina. E se a gente não toma cuidado, de repente, a gente não só está fazendo aquilo que é errado aos olhos de Deus, mas muitas vezes a gente está sendo influenciado pelas pessoas que fazem aquilo que é errado aos olhos de Deus. São determinadas coisas que aquilo que Deus pede a Israel nos ensina. Pecado contamina. E, portanto, quando você fala figuradamente que uma mulher, simbolicamente, que uma mulher em menstruação precisa ficar retirada e as pessoas não podem tocar nela para não ficar impuras, Deus está ensinando Israel que o pecado tem essa possibilidade de tornar pessoas impuras a partir da sua relação com a própria impureza. Além de tudo, uma mulher, por exemplo, na época da sua menstruação, ela não poderia adorar no templo, ela teria que ficar retirada. Uma mulher na sua menstruação não poderia, como vocês mesmos podem ver, se relacionar direito com as pessoas, porque ela precisaria ficar um tanto retirada. Tudo isso indica o que o pecado faz na vida de uma pessoa. O pecado, ele acaba com o nosso relacionamento com Deus. Assim como uma mulher na sua menstruação não poderia ir ao templo e adorar a Deus, o pecado compromete a nossa adoração a Deus. Por exemplo, se você está em pecado, se a sua vida é uma vida permissiva em termos de pecado,
uma coisa que eu te digo é que você, por exemplo, não vai ter um relacionamento com Deus. Não adianta você falar assim, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, aleluia, glória a Deus. Não adianta, porque se sua vida é uma vida de pecado, seu relacionamento com Deus está aqui, ó, mal. Não adianta você cantar uma música de louvor a Deus, bonita, afinadinho, se o seu coração está em pecado, porque o seu coração está desafinando. E esse negócio vai soar mal aos ouvidos de Deus. Então, é nessa pegada que o texto vai usar de forma simbólica a menstruação para trabalhar a questão de pecado. Tudo aponta para pecado nesse sentido. Ok? E mais uma vez eu digo, não estamos falando que o fato de menstruar é pecado, mas essas questões cerimoniais trabalham de forma didática e simbólica, apontando para o pecado e algumas coisas que o pecado faz na nossa vida. Outra coisa que o pecado faz na nossa vida é distancia a gente da comunhão com os irmãos. Gente que está em pecado começa a ficar longe da comunhão com os irmãos. Quando eu começo a perceber que algumas pessoas começam a sumir da igreja e você procura elas e elas dão uma desculpa aqui, outra desculpa ali, sempre tem uma outra prioridade, eu começo a desconfiar que ali existe alguém dando comidinha para o pecado. Alguma coisa que a pessoa está fazendo e que realmente está dando comidinha para o pecado. Então, pecado, meus queridos, pecado e adoração, eles não são compatíveis. Se você quer uma vida de adoração a Deus, uma vida que se prostra diante de Deus e uma vida agradável diante de Deus, com certeza você vai ter que também viver uma vida longe do pecado, uma vida em que você vai primar pela santidade. A adoração, mais uma vez eu digo, adoração e pecado não combinam. Não acho que você pode cultuar a Deus e, ao mesmo tempo, viver uma vida de pecado, porque você não pode. Vamos continuar. Vamos para Levítico. Levítico não, Números 19:11. Números 19:11 diz assim: aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. Então nós não estamos mais falando de menstruação nesse caso, nós estamos falando de tocar num cadáver. E aí você pode me perguntar, qual é o problema de tocar num cadáver? E eu vou te dizer, nenhum, absolutamente nenhum. Então por quê? Porque a lei dizia para não tocar em cadáver. O texto vai nos dizer, né, ou a Bíblia vai nos ensinar que a morte ela é uma consequência do próprio pecado. Olha aí, mais uma vez, apontando para o pecado e a presença do pecado. O que diz Romanos 6:23, eu não coloquei aí o endereço, mas a frase que está aí embaixo é Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. E quando a gente fala disso, quando nós falamos de um cadáver, de uma pessoa cuja morte passou ali e se evidencia naquele cadáver, naquele corpo que não tem mais vida, nós estamos justamente falando de algo que aconteceu porque a presença do pecado está no mundo e está atuando no mundo. Mais uma vez, nós temos um ponto da lei aqui que está apontando para o pecado. O que é que Deus quer mostrar para Israel? Que eles são um povo que devem se apegar à santidade, que devem se apegar à pureza e que eles devem odiar ao pecado, porque eles são um povo santo, separado para Deus, e por isso eles devem sempre se apegar
aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é puro. Todo esse processo de não tocar, de se afastar daquilo que é simbolicamente, que simbolicamente aponta para o pecado, poderia treinar o israelita para aquilo que é de fato, ou seja, se afastar do que é espiritualmente impuro. Nota, mais uma vez, nós não estamos falando que tocar num cadáver é pecado, mas nós estamos falando que na lei de Moisés, nessa área, que é uma área também cerimonial, a questão da morte, ela era tratada como algo que também apontava para o pecado, no sentido de que o salário do pecado é a morte. Mais uma vez, Israel precisava, por conta disso, aprender a se afastar do pecado e se apegar à santidade. É isso que a lei também nos ensina nesse sentido. Apesar de nós não vivermos mais através dessas práticas, porque o Salvador já chegou, nós precisamos, na verdade, sempre nos afastar daquilo que é impuro, daquilo que Deus diz, isso é pecado, e se apegar àquilo que é puro, que é santo, que é reto diante do nosso Deus, aquilo que a palavra diz, isso é bom, isso é aquilo que a gente deve se apegar. Aquilo que a palavra de Deus diz, isso é ruim, isso é mal, isso é pecado, isso a gente deve se afastar. É simples assim. Então, quando a gente trabalha dessa forma, algo que a gente precisa entender é essas questões de pureza cerimonial, elas se aplicam a nós hoje? Não, elas não se aplicam. Por quê? Porque tudo isso era figurativo, tudo isso era uma prática até que o Salvador chegasse. O Salvador chegou? Sim, o Salvador chegou e ele foi revelado em Jesus. Jesus que foi lá e morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado. E assim, essas coisas da área cerimonial que eram sombra de um Salvador que viria, eles perdem o sentido em termos de prática. A mulher está menstruada, ela tem que ficar reclusa. Não, não tem mais. Por quê? Porque essa área cerimonial cai por terra a partir do momento que Jesus estabelece uma nova aliança e que, portanto, o Salvador chegou de fato. É que nem, por exemplo, um namorado, uma namorada que vive em outra cidade e que um fica com a foto do outro. A foto é o quê? A foto é um símbolo daquela pessoa. Posso dizer por experiência própria. Natália e eu, a gente morava em cidades diferentes antes de se casar. Então ela morava em Ribeirão Preto, eu morava em Araraquara. A gente, claro, tinha fotinho um do outro, né? E podia ser que a gente olhasse para a fotinho, beijasse a fotinho, abraçasse a fotinho, mas quando um de nós chegasse, não tem sentido. Por exemplo, eu chegar na casa dela e ela corre para a fotinho, abraça a fotinho e beija a fotinho, não tem o mínimo sentido isso. Então é a mesma coisa. Esses mandamentos de ao ficar menstruado não toque, fique recluso, não toque no cadáver, fique recluso, senão vai ficar recluso. Todas essas coisas eram sombra, eram prática até o Salvador chegar, mas o Salvador já chegou. Então, essas coisas elas são transformadas pela nova aliança no sangue de Jesus. Mas a essência fica. E qual que é a essência? Odeie o pecado e se apegue à justiça e à santidade, à pureza. Isso não pode sair da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. Ok? Até aí? Ótimo. Vamos continuar?
o texto de Marcos vai nos dizer assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. E logo, 29, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Tomando, isso no 41, a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Vamos falar então, estamos falando de pecado, vamos falar de Jesus e o pecado. Olha que interessante, nós já, olhei para a câmera errada, né? Olhei. Nós já falamos sobre a questão desses dois textos, Levítico 15, Números 19. Olha só que interessante. Quando nós falamos disso, e aí ligamos, né, com Marcos 5, nós entendemos e já lemos nas outras semanas que uma mulher com um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha uma hemorragia, e é bem o que o texto está dizendo, uma hemorragia prolongada, e prolongada quanto? Muito, né? 12 anos, ela estava nessa situação, ou seja, ela não podia adorar no templo, ela não podia lidar com as pessoas por causa de uma impureza cerimonial. E aí ela vai no meio da multidão, coisa que ela não podia fazer, e ela tocou em Jesus, tocou na capa de Jesus. O que é que aconteceria nesse caso? Jesus ficaria impuro até à tarde. Não é isso que aconteceu? Não, não é isso que aconteceu. Por que com Jesus foi diferente? Porque ao tocar em Jesus, ela foi curada. Ela foi curada. Não era isso que acontecia com o israelita. Ele tocava numa mulher com uma hemorragia, no período da menstruação, e não acontecia nada, a não ser ele ser considerado impuro. O que aconteceu aqui foi diferente. A mulher tocou nele e ela foi curada da sua hemorragia. Ela foi curada justamente da sua situação prevista lá no mandamento de Levítico 15. Com isso, não foi Jesus que foi considerado impuro, mas foi Jesus que purificou ela. Jesus não só é puro, totalmente puro e santo, como também ele é purificador daqueles que o buscam. Isso é completamente diferente, porque não existe outra pessoa que possa fazer isso. Não existe outro que pode purificar dessa forma. Da mesma forma é depois, né? Depois, o que Jesus está fazendo quando aquela mulher toca Jesus? Ele está indo para a casa de Jairo, líder, né, chefe da sinagoga da região ali, porque a filha dele estava doente. E enquanto isso, alguém, né, alguns homens, avisaram que a menina tinha morrido. E Jesus foi lá mesmo assim. E o que é que a gente vê nesse caso? A gente vê justamente algo surpreendente. Olha aqui no verso 41. Tomando a criança pela mão, ele pegou na mão da menina, a menina estava morta, um cadáver, um corpo morto. Seria, pela lei, 7 dias de impureza para Jesus. Mas essa menina voltou à vida. Ele restaurou a vida de um cadáver. De modo que a menina não era mais um cadáver, mas era uma menina viva. De novo, é Jesus vencendo o poder da morte, cujo salário do pecado, que é o salário do pecado. De novo, Jesus não só está vencendo o poder da morte, como está vencendo o poder do pecado. Ele, de novo, não se torna impuro por tocar no cadáver, como a lei diz, mas ele
totalmente puro, também é purificador de toda aquela situação. Por isso, Jesus tem autoridade também, e ele revela nesses dois episódios da mulher com hemorragia e com a filha de Jairo que tinha falecido, ele revela que ele tem poder e autoridade sobre o pecado. Ele não só não é impuro e não se deixa ser impuro por nada, como também ele é purificador de todo aquele que o busca. Por essa razão eu te digo, não importa qual seja o seu pecado, se você buscar o Senhor, Ele é poderoso para te purificar, Ele é poderoso para te perdoar os pecados e Ele é poderoso para te restaurar. Não importa qual seja o seu pecado, Ele é poderoso para te purificar. Basta que você se arrependa e se renda aos pés de Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue se prostrou rendida aos pés de Jesus. Jairo se prostrou rendido aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda que se você se arrepender e se você se mostrar rendido aos pés de Jesus, você vai receber perdão e graça da parte de Cristo Jesus. E eu não quero que você pense com isso que você pode pecar a rodo e falar assim, eu peco mesmo porque eu peco, Jesus perdoa. Não é assim que funciona, tá bom? Isso não é arrependimento, isso é sem vergonhice. Então você para com esse negócio, porque não é assim que funciona. Mas talvez você esteja com culpa, talvez você esteja se sentindo sujo, talvez você esteja pensando, para mim acabou, eu fiz isso, aquilo outro, ou eu estou preso a um determinado pecado, eu digo que eu não vou mais cair nessa e daqui a pouco eu estou caindo nesse mesmo pecado, eu te digo, vai até Jesus, porque Ele é purificador de todo aquele que vai até Ele, porque Ele tem autoridade sobre todo pecado. Então, não deixe a sua vida ser carcomida pela impureza espiritual que é o pecado, porque ele pode vencer. Aquilo que nenhum de nós pode. Você pode ter muito boa vontade de tentar abandonar o seu pecado, mas você não vai conseguir pelas suas próprias forças. Você precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Vai até Ele para Ele poder te purificar. Vai até Ele. Se você já é um discípulo do Senhor Jesus, e aí você fala assim, puxa, mas eu pequei nesse negócio, vai até Ele. Vai até Ele. Se você fala assim, puxa, mas dessa vez eu errei feio, vai até Ele e busca dele graça e misericórdia, porque Ele tem poder sobre e autoridade sobre todo pecado. Não tem pecado que possa vencê-lo. Não tem pecado que possa ser maior do que o poder de purificação do Senhor Jesus. Então vai até Ele. Vai até Ele que você vai encontrar graça e misericórdia. Eu sou somente um pecador perdoado. Eu tenho recebido graça e misericórdia do meu Mestre, do Senhor Jesus, que tem autoridade sobre o pecado e que tem me purificado e que tem me santificado e que tem me ajudado a vencer as minhas próprias mazelas. E quando eu me vejo numa dificuldade, quando eu me vejo tentado, quando eu me vejo caído, eu vou até Jesus, porque lá tem graça e lá tem misericórdia. E quem disser que não tem pecado é mentiroso, é isso que a Bíblia diz. Então todos nós precisamos de graça e de misericórdia daquele que tem autoridade sobre todo o pecado.
poder para purificar, poder para perdoar. Por isso convido você a abaixar sua cabeça nesse instante e colocar diante de Deus a sua vida. E talvez exista algum pecado que esteja aí te incomodando. Talvez tenha alguma pessoa que você fala assim, um amigo, um parente, um colega, um vizinho, sei lá, um conhecido seu que você fala assim, aquele ali é um caso perdido, não é para Jesus. E eu vou orar. Você, aí onde você está, você coloca diante de Deus a vida dessa pessoa ou a sua própria vida. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós te pedimos graça e misericórdia vindas de Ti. Nós te louvamos porque em Ti existe graça e misericórdia em abundância, porque o Senhor tem toda a autoridade sobre o pecado. O Senhor tem poder para perdoar pecado, o Senhor tem poder para purificar, e nada pode te tornar impuro, porque o Senhor é santo, santo e santo. E tanto o Senhor não pode se tornar impuro, como o Senhor é totalmente puro e purificador daqueles que te buscam, Senhor Deus. Por isso, aquele que está me ouvindo hoje, aquele que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, e que está apresentando a sua vida, está apresentando a vida de uma pessoa querida, amada, nós colocamos em oração. O Senhor sabe quem é, o Senhor conhece, o Senhor chama pelo nome, e nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor vá de encontro a essa pessoa e que o Senhor ministre poder purificador sobre essa pessoa, porque nós entendemos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo mostra o pecado, convence do pecado, e quando faz isso, não faz como o diabo, que acusa para derrubar. O Senhor mostra o pecado para restaurar. Por isso nós te pedimos, ilumina a mente, ilumina o coração e mostra o que precisa mudar, Senhor Deus, para a restauração de todo aquele que está ouvindo essa mensagem e que precisa de Ti, Senhor Deus, e que precisa de purificação, e que precisa de perdão, e que precisa de restauração. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Queridos, mais uma vez foi um prazer estar com vocês aqui, e que Deus abençoe a semana de vocês. Vão ao longo da semana para as atividades de vocês, para os compromissos de vocês, e ao longo dessa semana sejam bênção ao mundo ao seu redor, sabendo e sendo agentes de Cristo Jesus, que tem poder sobre o pecado, poder para purificar qualquer pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.